Bem-vindos e bem-vindas. Na aula de hoje nós vamos continuar a eletrólise e nesse momento nós vamos estudar a eletrólise com eletrodos ativos, isto é, os eletrodos que vão participar diretamente da reação de óxido-redução, ok? Primeiramente eu gostaria de mostrar a todos o processo de refino ou de purificação do cobre. Aqui nós temos o dispositivo na qual será realizado a purificação do cobre. Aqui nós temos um gerador que tem disponibilizado a polaridade, onde nós temos à direita o polo positivo e à esquerda o polo negativo. Então aqui nós temos à sua direita no polo positivo o eletrodo constituído de cobre impuro, ou seja, o cobre contendo impurezas. Aqui à sua esquerda nós temos um eletrodo de cobre puro no polo negativo, o cobre com 100% de pureza. E nessa solução ela é constituída de uma solução aquosa de sulfato de cobre 2 aquoso, ou seja, essa solução ela tem, além dos íons sulfato, ela também é constituída de íons cobre 2 e ela é eletricamente neutra. Então aqui eu tenho solução de íons cobre 2, certo? Repetindo, aqui no polo positivo nós temos o eletrodo constituído de cobre impuro e à sua esquerda nós temos no polo negativo o eletrodo constituído de cobre com 100% de pureza. E a solução ela é constituída de íons sulfato e cobre 2. Bom, assim que colocarmos os eletrodos ligados a esse gerador, acontece simultaneamente dois eventos, onde no primeiro evento, aqui no eletrodo de cobre impuro, vai ocorrer a oxidação do cobre. Primeiro evento, o cobre contido no eletrodo, ele vai sofrer oxidação, ou seja, ele vai passar para cobre 2+, ele sai do eletrodo e passa para a solução, e nessa passagem ocorre a perda de 2 elétrons. Estes 2 elétrons provenientes aqui do cobre impuro, eles vão seguir essa trajetória aqui, ó. Eles vão sair do eletrodo, tá? Eles saem do eletrodo e eles vão passar aqui para o circuito externo. Durante a trajetória que ele passa pelo gerador, ele vai continuar a trajetória aqui, até que esses elétrons acabam se fixando na superfície do polo negativo. Na superfície do polo negativo eu tenho os elétrons provenientes do cobre. Então aqui está cheio de elétrons, certo? Cheio de carga negativa. E o eletrodo está eletrizado negativamente. Aí, consequentemente, como eu tenho íons cobre, então sai o cobre do eletrodo, ele passa para a solução que já tem íons cobre, aí os íons cobre que estão na solução saem da solução e aderem na superfície do eletrodo que tem o polo negativo. Então, enquanto no polo positivo ocorre a oxidação do cobre, no polo negativo, o cobre que está na solução na forma de íons cobre 2+, eles vão aderir na superfície do eletrodo ao receber
2 elétrons e se transforma em cobre metálico, 0 sólido. De modo que, se vocês perceberem, se eu somar a semirreação do polo negativo com a semirreação do polo positivo, todas as espécies se anulam, e de modo que eu não tenho a reação global nesse processo. E isso acontece continuamente. Sai o cobre da lâmina do eletrodo, passa para a solução, que já tem cobre, passa do cobre da solução para o eletrodo que tem carga negativa. Como já tem cobre na solução, essa concentração de cobre na solução, ela acaba permanecendo ao longo do processo constante, já que eu já tenho cobre. Sai o cobre da solução, passa para o polo negativo, e o cobre que saiu da solução é reposto pelo cobre que saiu do eletrodo do polo positivo e repõe esse que foi para o polo negativo. No decorrer do tempo, com o funcionamento desse dispositivo, nós vamos perceber 2 efeitos macroscópicos. O primeiro efeito macroscópico aqui é a deposição dos íons cobre 2 da solução, que acabam aderindo na superfície do eletrodo, do polo negativo, tá? Então, os íons cobre 2 da solução, eles aderem na superfície do polo negativo, e com isso ele vai ficar mais espesso, digamos, mais grosso, devido à deposição dos íons cobre da solução no eletrodo. Ao passo que aqui à sua direita, no polo positivo, como os íons cobre 2 saem do eletrodo e passam para a solução, aí ocorre um desgaste do eletrodo, uma diminuição da sua espessura, e aqui embaixo do eletrodo ocorre a deposição das impurezas do cobre. Exatamente, as impurezas do cobre, elas se depositarão aqui embaixo do eletrodo, o que nós chamamos de lama anódica, tecnicamente falando, é o nome que se dá, tá? Então, a eletrólise com eletrodo ativos, os eletrodos, eles participam da reação diretamente. Enquanto um eletrodo sofre a oxidação, outro sofre a redução. Eu vou colocar aqui nesse esquema de funcionamento que o cobre impuro é aquele que vai sofrer a oxidação, sempre no eletrodo que constitui o polo positivo oxida, que é o ânodo, né? E aqui no polo negativo, que é o cátodo, sempre vai ocorrer a reação de redução. Assim, depois que obtivermos o cobre totalmente puro, ou com 99,99% de pureza, o resultado disso é um material que é usado, por exemplo, como fios de eletricidade. Não existe esse cobre puro na natureza, ele é encontrado na forma de um sal de sulfeto de cobre, e esse sal depois ele é submetido a um processo de combustão, ostulação, e o cobre obtido nesse processo ele é impuro, e para transformar esse cobre impuro em cobre totalmente puro, aí nós realizamos essa eletrólise com eletrodos ativos de cobre. Uma outra aplicação desse processo que nós acabamos de mencionar é um processo conhecido como galvanoplastia, que é a deposição de um metal mais nobre na superfície de um outro metal, de uma, digamos, nobreza, de um custo menor, inferior. Por exemplo, eu posso depositar ouro na superfície de um anel. Exatamente, eu tenho um anel de latão, um anel de ferro, enfim.
e eu quero fazer a eletrodeposição de ouro. Eu posso eletrodepositar prata, eu posso depositar níquel, eu posso depositar estanho. Todas essas deposições de um metal na superfície de um outro metal, esse processo é conhecido como galvanoplastia. Nesse processo que eu quero depositar ouro na superfície de um anel de ferro, onde deve ser colocado o anel de ferro? Bom, primeiramente, recapitulando o processo anterior, se você quer fazer então a eletrodeposição de ouro, então você tem que fazer o seguinte: aqui nós temos à sua direita um eletrodo de ouro, tá? E nesse eletrodo de ouro, que constitui o polo positivo, vai ocorrer a oxidação do ouro. Oxidação do ouro, ele vai sair da lâmina do eletrodo e vai passar para a solução. E ao passar para a solução, ele vai ficar com a sua carga trivalente mais 3, e a solução deve conter um sal que contém íons ouro com carga mais 3. Aí esses 3 elétrons que são doados pelo ouro na oxidação, eles vão aqui no circuito externo, certo? Passam pelo gerador, continuam a sua trajetória até fazer com que esses elétrons aderem na superfície do anel de ferro que eu quero depositar a sua superfície com ouro. Agora que esse anel ele está eletrizado, ou seja, carregado eletricamente, na superfície do anel de ferro, qualquer material que você quiser, ferro, alumínio, enfim, o que você quiser, desde que seja de natureza metálica, né? O que vai acontecer aqui nesse polo negativo? Vai ocorrer o seguinte: como o eletrodo perdeu ouro e passou ouro para a solução, na solução já existia íons ouro com carga mais 3, eles saem da solução e vão aderir na superfície do anel. E aí na superfície do anel de ferro vai acontecer isso aqui, ó. Os íons ouro com carga mais 3 receberão, ao aderirem no polo negativo, 3 elétrons e consequentemente ficarão estáveis. A estabilidade de um metal é quando ele adquire carga igual a 0, né? Onde o número de prótons é igual ao de elétrons. Então vamos recapitular. Primeiro evento no polo positivo, ocorre a oxidação do ouro, que passa de 0 para 3, os 3 elétrons vão pelo circuito externo, aqui ó, vão pelo circuito externo, e aí eles vão, os elétrons ficar aderidos na superfície do anel de ferro, ou anel de qualquer material que vocês queiram. Aí, consequentemente, nesse anel está carregado com carga negativa. O que vai acontecer com ele? Aí os íons ouro da solução saem da solução e vão aderir na superfície do anel. Eu estou falando anel, mas pode ser, por exemplo, uma medalha. Aqui à direita, nós temos o exemplo de uma medalha que ocorreu, digamos, uma eletrodeposição de ouro na superfície do material, tá? Aí está uma aplicação da galvanoplastia, que é a deposição de um metal normalmente mais nobre na superfície de um outro metal. Eu vou mostrar agora para vocês vários exercícios aplicando isso que eu acabei de mencionar nessa teoria, ok? Eu quero primeiro então resolver esse exercício de número 1, que fala sobre a galvanostegia. É um processo químico que consiste na aplicação mediante a deposição eletrolítica
de revestimentos metálicos aderentes para modificar as propriedades ou as dimensões do metal. E ele pode melhorar o seu aspecto, a dureza, resistência, corrosão e formação de manchas superficiais. No processo de galvanostésia, ou como podemos falar de galvanoplastia, o objeto a ser tratado é imerso numa solução que contém um metal a ser depositado sob a forma de íons, sejam simples ou complexos. Sabe-se que o objeto a ser niquelado é ligado eletricamente no polo negativo. Ele já está, você percebe que ele já está fornecendo aqui para vocês as informações necessárias. Ele diz aqui para vocês que o objeto a ser niquelado, ele é colocado no polo negativo e conectado diretamente a um gerador de corrente contínua. Sendo assim, admite-se que a reação que acontece no cátodo, o polo negativo atrai os cátions, por isso que ele é chamado de cátodo. E qual é a reação que acontece no cátodo num processo conhecido como niquelação? A niquelação é um processo de galvanoplastia, onde os íons níquel da solução, eles aderem na superfície de um metal a ser niquelado. Muito bem, eu desenhei aqui um processo para mostrar para vocês uma aplicação da niquelação. Acompanhe, por favor, o processo que está. Eu quero, por exemplo, niquelar uma chave, por exemplo, né? Um exemplo, uma chave, qualquer objeto que você queira. E aí, para nós fazermos essa niquelação, então eu vou colocar aqui, primeiramente, uma solução de íons de sulfato de níquel, ou seja, os íons níquel da solução possuem carga mais 2, já que os íons sulfato possuem carga menos 2. E aí a barra de níquel aqui à sua esquerda, ela vai constituir o polo positivo. E o evento que vai acontecer aqui no polo positivo será a oxidação do níquel existente na barra. Vai sair o níquel que está constituinte da barra, ele vai passar para a solução. E quando ele passa para a solução, ele fica na forma de íons níquel 2+. Aí esses íons níquel de carga mais 2, eles vão aqui pelo circuito externo em direção ao polo negativo. O polo negativo aqui nesse caso será o objeto na qual ele vai ser niquelado. Ou niquelação, ou seja, ocorrerá a eletrodeposição do níquel na superfície do material, ok? Muito bem, então aqui está o nosso polo positivo, como eu falei, que vai implicar na oxidação do níquel, que é o primeiro procedimento. Aí, consequentemente, os elétrons continuam a fluir no circuito externo. Eles vão aqui pelo polo negativo. Os elétrons, esses provenientes da oxidação, tá? Lá do polo positivo. E aí eles acabam se fixando na superfície da chave. Essa chave vai ficar eletrizada com carga negativa, ou seja, com excesso de elétrons. Então, o primeiro evento é esse daqui, ó. O níquel, ele vai sair da barra e vai passar para a solução, e os íons que estão na solução vão se depositar na chave, ocorrendo a niquelação. Aí a reação que ocorre na chave, que é a reação que ele pergunta para vocês, o que está ocorrendo no polo negativo, ou também chamado de cátodo, porque o polo negativo atrai os cátions, por isso é chamado de cátodo. É essa reação aqui, ó, que é a resposta, né? Os íons níquel
com carga mais 2 receberão 2 elétrons ao aderirem na superfície da chave e se transformam em níquel metálico. Aí está a resposta. Essa é a reação catódica que ocorre no cátodo. Portanto, nessa questão, a alternativa correta é a letra E. Lembrando, o polo positivo ocorre a oxidação e nós chamamos de ânodo ou anodo. E o polo negativo ocorre a atração dos cátions e é chamada de cátodo ou cátodo. Ok? E a galvanoplastia aqui é a deposição do níquel na superfície da chave. Bom, vamos fazer mais um outro exercício agora. Um exercício que envolve um pouco de cálculos agora, mas esses cálculos já foram apresentados a todos vocês na última aula, quando na oportunidade nós estudamos a eletrólise quantitativa, né? Através de cálculos estequiométricos. Ok, então vamos fazer esse exercício número 2 da SPSEC da prova, da última prova, ok? Deixa eu me organizar um pouquinho aqui, com esse desenho que está um pouco rebelde aqui, ó. Agora vai. Vamos ver então a resolução dessa questão número 2, senhores e senhoritas, acompanhem por favor. Ele diz o seguinte, vamos lá. Agora vai. No ano de 2019 foi realizada pelos alunos da SPSEC uma prática de laboratório de química envolvendo eletrólise com eletrodos ativos, conforme a descrição experimental. O que nós temos aqui? Vejamos. Nós temos aqui um gerador de corrente contínua. Aqui nós temos o polo positivo, onde vai ocorrer a oxidação. Aqui nós temos o polo positivo e aqui nós temos o polo negativo. Agora ele fala, bom, antes de nós lermos aqui o enunciado, o que vai acontecer é o seguinte, aqui nós temos uma barra de cobre, então 2 eventos vão ocorrer aqui. Primeiro evento que vai ocorrer, o cobre sai da lâmina e vai passar para a solução, certo? A oxidação do cobre. Repetindo, o cobre vai sair da lâmina e vai passar para a solução. Aqui, ó, nesse caso aqui, ó, sai da lâmina, passa para a solução. Aí, consequentemente, à medida que o cobre sai do polo negativo, do polo positivo, ocorrendo a sua oxidação, ao mesmo tempo, ele vai passar para a solução e depois ele passa da solução para o polo negativo. Lembra que eu falei nos casos anteriores, pessoal? São 2 eventos que vão ocorrer simultaneamente. Primeiro, vai sair o cobre da lâmina e vai passar para a solução. Vou mostrar aqui para vocês o sentido. Aqui está. E depois vai sair o cobre da solução e vai aderir no polo negativo, que é o prego de ferro. Tá? Primeiro, então, o cobre vai sair do polo positivo e passa para a solução, e da solução ele adere na superfície do prego de ferro. Esse processo de eletrodeposição de um metal em outro metal é o que nós chamamos de galvanoplastia, tá? O primeiro evento que vai acontecer é esse daqui, ó. Vamos lá, recapitulando. Vamos desenhar aqui. O primeiro evento que vai acontecer é esse. O cobre existente na placa, ele vai sair da solução, da lâmina. Ele vai sair da lâmina e vai passar para a solução,
onde já existem íons cobre 2+, e nessa passagem ele perde 2 elétrons. Aí os elétrons vão pelo circuito externo, aqui ó, os elétrons vão pelo circuito externo, eles passam pelo gerador de corrente contínua, o circuito está fechado e aqui continuam os elétrons a percorrer agora esse fio até chegar na superfície do prego de ferro. Aí na superfície do prego de ferro eu tenho os elétrons, e esses elétrons que são atraídos pelos íons cobre 2 existentes na solução. Os íons cobre 2 da solução, eles estão com falta de elétrons e consequentemente o que vai acontecer agora é isso aqui, ó. O cobre 2 da solução, ele vai sair da solução, ele vai aderir na superfície do prego de ferro e receber 2 elétrons. Então, na superfície do prego de ferro, nós temos cobre metálico, que vai atuar como um protetor do ferro à oxidação. Muito bem, é isso que está acontecendo aí. Num becker de capacidade de 100 mililitros, que é a capacidade da cuba eletrolítica, ele falou para colocar cerca de 50 mililitros de solução de sulfato de cobre 2 de concentração 1 molar. Tome como eletrodos uma barra fina de cobre, um prego de ferro, ligue-os com o auxílio de fios a uma fonte externa e de eletricidade com corrente contínua de intensidade de 3 amperes. Essa fonte tem capacidade para efetuar perfeitamente o processo de eletrólise. O prego deve ser ligado ao polo negativo da fonte e a barra de cobre ao polo positivo. Mergulhe os eletrodos e deixe por 16 minutos e 5 segundos e observe o que vai acontecer. Aí ele deu que é 25 graus e 1 atm, na qual foi construído esse arranjo. O sal está dissociado e um falha de 96.500 coulomb por mol, e de acordo com esses dados, discuta aqui essas afirmações. Escreva se essas afirmações aqui são falsas ou verdadeiras. Vamos lá então. A observação número 1, certo ou errado? Vejamos. Na superfície do prego ocorreu a deposição de cobre metálico? Sim, aqui ó. Na superfície do prego, os íons cobre da solução aderem na sua superfície e eles acabam se transformando em cobre metálico. Essa primeira afirmação está correta. Aqui está a resposta. Durante o processo, a barra de cobre se oxida? Sim, exatamente. A barra de cobre oxida passando de cobre 0, passa para cobre 2 e o cobre 2 da solução se deposita na superfície do ferro. Foi exatamente o que nós observamos, portanto, essa afirmação também está correta. Ok, e a afirmação número 3? A massa de cobre metálico depositado na superfície do prego foi 2,45 gramas? Vamos calcular aqui, vamos calcular. Esse cálculo será agora realizado em função daquilo que foi aprendido na última aula da eletrólise quantitativa, tá? Aqui ele não fornece a massa atômica do cobre, mas dado obtido através da consulta da tabela periódica. Então, os dados são os seguintes. Primeiramente, eu tenho aqui o tempo em que a eletrólise está sendo realizada, que é de 16 minutos
e 5 segundos, que eu vou transformar isso em segundos, 16 minutos vezes 60 dá 960 segundos. Ora, 960 segundos com mais 5 segundos, total de 960 segundos. A corrente fornecida pelo gerador é de... Deixa eu voltar aqui. A corrente fornecida pelo gerador é de... Está escrito aqui em cima, eu vou recapitular. 3 amperes. Muito bem, 3 amperes. Com esses dados, nós já aprendemos isso na nossa última aula. Isso permite eu calcular a carga elétrica. A carga é obtida pelo produto da corrente elétrica em amperes e o tempo em segundos. A corrente é de 3 amperes e o tempo é de 960 segundos. Me perdoem aqui que o tempo é 965, que é 960 mais 5. Tem mais 5 segundos aqui. Então eu vou corrigir isso aqui. E aqui também. É que eu coloquei 16 minutos, dá 960 segundos. Mas aí eu já vou somar com esses 5 que eu esqueci de somar. Agora sim. Dá 965 segundos. Eu nem vou multiplicar isso aqui, eu vou deixar do jeito que está. E a unidade de ampere, que é a corrente, vezes o tempo em segundo, dá a carga em coulomb. Agora vamos calcular a massa de cobre que vai se depositar na superfície do prego. Cobre 2 mais, recebe 2 elétrons quando aderir na superfície do prego e se transforma em cobre metálico. Muito bem. E qual é a relação estequiométrica? A relação estequiométrica aqui é de 2 mols de elétrons. 2 mols de elétrons que o cobre vai sofrer redução produzirá 1 mol de cobre metálico. Muito bem, agora vamos transformar isso daqui na carga correspondente e na massa. Primeiramente, qual é a carga de 2 mols de elétrons? É igual a 2 vezes 96.500 coulomb. E qual é a massa de 1 mol de cobre metálico? Consultando a tabela periódica, é 63,5 gramas. O dado agora é a carga elétrica que eu calculei, que é 3 vezes 965 coulomb, e a massa é igual a X. Agora vamos isolar o valor do X, que é igual a 3 vezes 965 multiplicado por 63,5. Tudo isso dividido por 96.500 e vezes 2 ainda, né? Vezes 2. Então eu escrevi aqui, ó. 2 vezes 96.500. Vamos simplificar. Primeiramente, 3 dividido por 2 dá 1,5. Outra simplificação é 965 por 965 dá 1. E 96.500 por 965 vai dar 100. Agora vamos lá então. 63,5 vezes 1,5 dividido por 100. Quanto que deu?
deu 0,9525 gramas. Tá, então vamos colocar a resposta aqui. A massa de cobre depositado é 0,9525 gramas. Então essa opção aqui é falsa. A massa de cobre a ser depositada na superfície do prego não é 2,45, é 0,9525 gramas. Quarta opção, a semirreação de redução que acontece no cátodo essa semirreação aqui, ó. O cátodo é o polo negativo que atrai os cátions, é o cobre 2 mais 2 elétrons, transformando-se em cobre metálico, que está aqui, ó. A semirreação do polo negativo. A reação global é essa daqui? Não tem reação global. Não tem reação global, é zero. Porque se eu somar a semirreação da oxidação, que é o cobre oxidando, e depois pegar a semirreação da redução, que é o cobre reduzindo, cancela todos os termos e aí não existe reação global. Sendo assim, das afirmações, as corretas são apenas a número 1, 2 e 4. A alternativa correta, então, é letra A. Viram a aplicação de um exercício utilizando o conceito de eletrodos ativos que participam da reação e esse conceito associado à estequiometria da eletrólise, que é o assunto que nós vimos na última aula. Vamos ver mais um aqui, ó. A galvanização é um processo que permite dar um revestimento metálico a uma determinada peça. A seguir é mostrado o aparato experimental mostrado para possibilitar o revestimento de uma chave com níquel. Então eu vou fazer o revestimento de uma chave com níquel. O que vai acontecer? O que vai acontecer aqui, primeiramente, que a solução de sulfato de níquel, ela é constituída de níquel com carga mais 2 em solução aquosa. Dois eventos vão acontecer aqui na eletrólise com eletrodos ativos. O primeiro evento é a oxidação do níquel existente na barra de níquel. Primeiro evento, o níquel ele vai sair da lâmina, vai passar para a solução e nessa passagem o níquel vai perder 2 elétrons. E esses elétrons perdidos pelo níquel vão pelo circuito externo, pelo fio condutor de elétrons. Então aqui, mais 2 elétrons. Tá, então isso daqui, ó, constitui o polo positivo. E, consequentemente, a chave constitui o polo negativo. Aqui na fonte de corrente contínua, então, eu tenho aqui o polo negativo e aqui o polo positivo. Consequentemente, o cobre vai oxidar, ele vai perder 2 elétrons, né? E os elétrons dele vão pelo circuito externo aqui, ó. Essa é a trajetória dos elétrons provenientes da oxidação do níquel, certo? Eles passam aqui pelo circuito externo, aí depois eles continuam aqui, a fonte de corrente contínua, o circuito é fechado, então os elétrons continuam a sua trajetória aqui, ó, até chegar na superfície da chave. A chave vai ficar eletrizada, portanto, com carga negativa. Consequentemente, os íons níquel que estão na solução saem da solução e vão aderir na superfície da chave. Então, isso que eu estou desenhando aqui
corresponde à eletrodeposição de níquel da chave, que nós chamamos de niquelação. E já vamos então fazer a semi-reação que acontece aqui no polo negativo. Os íons níquel 2+ da solução, eles saem da solução, aderem na superfície da chave e sofrem redução, transformando-se em níquel metálico. No processo de revestimento da chave, com o níquel ocorrerá uma reação X ao revestimento da chave, né? Tá, então, primeiramente, no revestimento da chave com níquel, ocorrerá uma reação chamada de redução. Os íons saem da solução e aderem na superfície da lâmina, representada pela semi-reação Y. A semi-reação Y é essa daqui, ó, onde o níquel 2 recebe 2 elétrons e se transforma em níquel metálico. Então, para o número 3, a alternativa correta é a letra E. Fácil, né? Então, quanto mais exercícios vocês fizerem, com maior autoridade você fica sobre o assunto. É sempre assim, pratiquem o máximo que vocês puderem, tá? Esse exercício aqui da Unicamp fala que a galvanoplastia consiste em revestir um metal por outro a fim de protegê-lo contra a corrosão ou melhor aparência. O estanho, por exemplo, agora nós vamos fazer a deposição de estanho. O estanho é utilizado no revestimento do aço, empregado para embalagem de alimentos. Na galvanoplastia, a espessura da camada pode ser controlada pela corrente elétrica e o tempo empregados. A figura está esquematizado o processo. Considerando a aplicação de uma corrente constante de 9,65 vezes 10 elevado a menos 3 amperes, ele pergunta qual a massa depositada de estanho após 1 minuto e 40 segundos de eletrodeposição. Então ele deu aqui a corrente, ele deu o tempo e quer calcular a massa de estanho. Agora vamos só visualizar que o primeiro evento será o seguinte: o estanho ele vai passar da lâmina para a solução e depois ele passa da solução e adere ao redor do polo negativo, né? Cargas com sinais opostos se atraem. Então ele vai sair da lâmina e da solução, me desculpem, e vai aderir ao redor do material de aço. Então ele vai se depositar aqui, ó, na sua superfície. Aí o sentido dos elétrons, né? Eles vão sair aqui do estanho, que vai sofrer uma oxidação inicialmente passando de 0 para 2. Aí os elétrons saem aqui do polo positivo, passam pelo gerador de corrente contínua e se depositam na superfície da lâmina de aço. E agora nós vamos fazer o cálculo da massa de estanho que vai se depositar na superfície do aço. Ok. Então vamos colocar os dados aqui embaixo. Vamos fazer aqui embaixo essa questão então. E só um detalhe. Aqui a energia elétrica, ela vai permitir que ocorra reação de óxido-redução, porque se não tiver corrente gerador,
Se não tivesse energia elétrica, não existirá reação de óxido-redução. Não existirá reação de óxido-redução. Então, só para lembrar que a energia elétrica do gerador é que permitirá ocorrer a reação química de óxido-redução. Então, vamos lá? Começando, então, primeiramente, a corrente elétrica é de 9,65 vezes 10 elevado a menos 3 amperes. E aqui o tempo ele é de 1 minuto e de 40 segundos. Vamos transformar esse tempo em segundos. O tempo é obrigatoriamente expresso em segundos. 1 minuto é 60 segundos, 60 mais 40, tempo total 100 segundos. Agora eu tenho condições de calcular a carga elétrica expresso em Coulomb, obtida pelo produto da corrente em ampere e o tempo em segundos. A corrente é de 9,65 vezes 10 elevado a menos 3 multiplicado pelo tempo de 100 segundos ou 10 elevado ao quadrado. Então essa carga elétrica vai ser de 9,65 vezes 10 elevado a menos 1. Ou ainda eu posso escrever de outra maneira, como 965 vezes 10, aqui vai aumentar e diminui 2 unidades, elevado a menos 3 em Coulomb. Agora eu tenho a carga e já era, agora é só calcular a massa. A massa de estanho que vai depositar na superfície do aço. O estanho vai sair da solução, vai receber 2 elétrons e vai se transformar em estanho metálico. Bom, agora vamos ver qual é a relação estequiométrica disso aqui, ó. Tá, então vamos lá, ó. A relação estequiométrica aqui nos mostra que eu tenho 2 mols de elétrons que o estanho está recebendo e que provocará a eletrodeposição de 1 mol de estanho metálico. Muito bem, agora vamos transformar isso daqui em carga e isso daqui na massa molar. A massa do estanho está aqui, ó, 119 gramas por mol, ele forneceu. Muito bem. Então, 2 mols de elétrons corresponderá a uma carga de 2 vezes 96.500 Coulomb. E a massa de 1 mol de níquel é 119 gramas. A massa que eu calculei, a carga que foi calculada, eu tenho 965 vezes 10 elevado a menos 3 Coulomb. E a massa, o que eu quero calcular é X. Então, isolando o valor da incógnita X, vamos calcular a massa. 965 vezes 10 elevado a menos 3 vezes 119 dividido tudo por 2 vezes 96.500. Bom, 965 por 965 vai dar 1.
96.500 por 965 vai dar 100 ou 10 elevado ao quadrado. Então vamos lá então. Quanto deu o valor do x? Calculando aqui, a nossa resposta final vai ser igual a, vou subir aqui um pouquinho só, para terminar, 119 dividido por 2 vezes 10 elevado a menos 5. Como a resposta está em miligramas, então vai dar 59,5 vezes 10 elevado a menos 5. É grama, né? Porque aqui o 10 a menos 2 passa para o numerador, fica menos o 10 ao quadrado, vai para cima menos 2 com menos 3 dá menos 5 gramas, né? Grama para miligrama multiplica por 1.000. Então eu vou multiplicar por 1.000 aqui para transformar a unidade de gramas para miligramas. Na verdade é 1 grama, 1.000 miligramas, multiplico por 10 a terceira, menos 3, menos 5 com mais 3 vai dar 10 a menos 2, 10 elevado a menos 2, então é 59,5 vezes 10 elevado a menos 2, duas casas decimais para a esquerda, 0,595 miligramas, ou aproximadamente 0,6, né? Para 0,6, então eu já vou descartar a alternativa C e D. Então 0,6 gramas, e ocorre um processo em que a energia elétrica proveniente do gerador se transforma em energia química, que é a reação de óxido-redução. Aqui está então a alternativa correta, letra B de bola. Tudo bem? Tudo certo? Eu vou fazer mais um, tá? Esse exercício aqui é o número 5. O que está acontecendo aqui? Na produção de fios elétricos, o cobre deve possuir uma pureza de 99,9%. Para tanto, o cobre metalúrgico impuro passa por um processo que gera o cobre eletrolítico, conforme está ilustrado na figura. Por esse processo são feitas as seguintes afirmações. Tá, então vamos lá. Ó. Esse tracinho menor é o polo negativo, aqui está. O maior é o polo positivo. E essa solução ela é de sulfato de cobre, quer dizer, a solução contém íons cobre 2 em solução aquosa. Tá, dois eventos vão ocorrer. Qual é o primeiro evento? Esse aqui, ó. O cobre vai sair da lâmina e passar para a solução. Isso acontece no polo positivo, isso você tem que saber. O cobre sai da lâmina, passa para a solução, e nessa passagem ele perde 2 elétrons. Os elétrons vocês já sabem, né? Ele passa pelo circuito externo e vai em direção ao polo negativo. Aí na superfície do polo negativo ele fica carregado eletricamente por cargas negativas provenientes da oxidação do cobre que veio do polo positivo. Consequentemente, os íons cobre 2 que estão na solução, tá? Eles vão sair da solução e vão se eletrodepositar na superfície do polo negativo, aqui, ó. E essa reação que acontece no polo negativo, que atrai os cátions, que é a reação catódica, será a seguinte: os íons cobre 2 da solução aderem
na superfície da lâmina, recebendo 2 elétrons e se transformando em cobre metálico. Aqui no polo negativo atrai os cátions, então eu chamo esse eletrodo de cátodo ou cátodo. E aqui no polo positivo vai ocorrer a oxidação do metal, que ocorre no ânodo ou anodo. Bom, beleza, agora vamos julgar os itens. Primeiro item, verdadeiro ou falso? Ele diz o seguinte: no cátodo, que é o polo negativo, que é o cobre puro, ocorre depósito de mais cobre em função da redução do cobre 2. Sim, verdadeiro. No eletrodo, que é o polo negativo, ocorre deposição do cobre, esse é o cobre puro, e a direita é o cobre impuro. Como eu mostrei, inclusive, eu mostrei na teoria, há poucos instantes atrás, no início dessa aula. Eu vou escrever aqui para dar um reforço, tá? Aqui no polo negativo, eu tenho o cobre puro. E à sua direita, eu tenho a oxidação do cobre, e aqui nós temos, para esse cobre sofrer essa oxidação, nós temos o cobre impuro. E as impurezas, elas acabam se depositando aqui, ó, embaixo do eletrodo. Essas impurezas constituem o que nós chamamos de lama anódica, como foi explicado na teoria. A segunda afirmação está certo ou errado? A corrosão faz aumentar a concentração de cobre 2. Ele sai da lâmina e passa para a solução e aumenta aqui, provisoriamente, né? Depois daqui vem para cá. Então, no final, essa concentração vai ficar constante, mas no início vai aumentar, que é atraído para o cátodo, formando cobre metálico livre das impurezas. Aqui está verdadeiro. E a número 3 está certa? O que ele diz? Numa solução de sulfato de níquel, aumentaria a deposição de cobre? Sulfato de níquel? Não. Se eu quero depositar cobre, então a solução tem que ser de sulfato de cobre. Não é o níquel que tem que ser depositado, é o cobre. Então, se é cobre, tem que colocar a solução com cobre. Perdão. Número 5. No ânodo, que é o polo positivo, existe a oxidação do cobre metálico. Sim, foi o que eu acabei de falar. Os itens verdadeiros, portanto, são 1, 2 e 4. 1, 2 e 4. A alternativa correta é aqui, ó, letra B de bola. Tudo certo? Tudo em ordem, meus queridos e queridas? Vou fazer mais um. Agora eu vou fazer o número 6 aqui, ó. Ele fala para você o seguinte, acompanhe, por favor. Aqui está. Para a fabricação de latas para armazenar alimentos, óleos, conservas, etc., são utilizadas as folhas de Flandres, as quais são compostos de chapas de aço revestidas de estanho e através do processo de galvanização. Aqui está a figura. Então vamos lá. Aqui eu tenho o eletrodo de estanho, aqui temos solução de estanho. Quais são os eventos que vão ocorrer? Tá, o primeiro evento que vai ocorrer será a oxidação do estanho no polo positivo. Vai sair o estanho da lâmina. Esse estanho da lâmina vai passar para a solução, que já existe estanho 2. Aí, nessa oxidação aqui, o estanho vai perder 2 elétrons. Esses elétrons, eles vão sair aqui pelo circuito externo.
eles vão passar aqui pelo gerador de corrente contínua e eles continuam a sua trajetória até chegar na superfície da chapa de aço, que vai ficar carregada eletricamente por carga negativa. Aí, consequentemente, os íons estanho 2+ da solução, tá? Eles vão sair da solução e vão aderir na superfície da lâmina de aço. 2 eventos acontecem aqui, né? Entenderam? Sai o estanho da lâmina, passa para a solução, sai o estanho da solução e se deposita na superfície da lâmina de aço. Aqui, ó, em vermelho, ao redor da superfície do aço, que ocorre a eletrodeposição do estanho. E a semi-reação que vai ocorrer no polo negativo está aqui, então. O estanho 2+ da solução, ao aderir na superfície da lâmina de aço, receberá 2 elétrons e se transformará em estanho metálico. Muito bem, qual é a alternativa correta? Letra A. A redução do estanho ocorre na chapa de aço? Sim, correto. Porque a letra B está errada. Os elétrons fluem da chapa de aço para o eletrodo de estanho? Não, não. Os elétrons fluem do eletrodo de estanho para a chapa de aço. Contrário, né? Está errado, então, a alternativa B. C está errado porque o polo negativo é o ânodo? Não, errado. O polo negativo atrai os cátions. Se o polo negativo atrai os cátions, portanto, o polo negativo é o cátodo e o polo positivo é o ânodo. Mas isso é o contrário da pilha, PC? Sim, meus queridos, sim, é o contrário da pilha. Enquanto a pilha era um processo espontâneo e o ânodo era o polo negativo, o cátodo positivo, a eletrólise é um processo não espontâneo. Quer dizer, se não tiver a energia proveniente do eletrodo, não ocorre reação de óxido-redução, certo? Como nós resolvemos naquela questão da Unicamp. A eletrólise é a energia elétrica que se transforma em reação química. Ok? Por que a letra D está errada? Esse processo é espontâneo? Não, acabei de falar. Esse processo não é espontâneo. Só ocorre se tiver descarga elétrica proveniente do gerador. Esse processo não é espontâneo. Letra E. Nesse processo ocorre a conversão de energia química em elétrica. É o contrário. É a energia elétrica que se transforma em química. Aqui é não espontânea. E o polo negativo corresponde ao cátodo. Tudo bem? Veja que como fica mais fácil, né? Quanto mais exercícios vocês fizerem, maior domínio você exercerá sobre esse assunto. Esse é o motivo dessa resolução. Eu peguei aqui vários exercícios de eletrodos ativos e eu estou mostrando para vocês a resolução que fica cada vez mais claro e simples à medida que você começa a resolver vários exercícios. Vamos ver esse número 7. A redução do sulfeto de cobre é um processo metalúrgico chamado de ustulação. O cobre apresenta impurezas e é purificado por um processo de eletrólise com eletrodos ativos usando uma solução de sulfato de cobre 2.
e um eletrodo de cobre puro e outro formado de cobre impuro obtido da ostulação. Bom, antes de analisarmos os itens, vamos primeiro entender o que vai acontecer aqui no polo positivo e no polo negativo. Tá, então vamos lá, respectivamente, né, na ordem. Primeiramente vamos ver o polo positivo, que é o primeiro evento que vai acontecer. Tá, no polo positivo, o primeiro evento é esse aqui. O cobre metálico vai oxidar a cobre mais 2. Opa! Caprichar nessa letrinha aqui feia, hein? Cobre 2. Ele passa para a solução que já tem íons cobre. E ele perde 2 elétrons. Mais uma vez, os elétrons saem do eletrodo B pelo circuito externo em direção ao eletrodo A. Isso aqui é o sentido do fluxo de elétrons. E nesse eletrodo B está ocorrendo a oxidação. Está ocorrendo a oxidação do cobre. Vou repetir aqui, escrever novamente. Ok. Por outro lado, no eletrodo A, aqui nós temos os íons cobre 2 na solução, né? Vai ocorrer o contrário, o inverso. Aqui nós teremos a reação de redução dos íons cobre 2. Eu já tinha cobre 2 na solução, na verdade, né? Então sai o cobre 2, mas esse cobre 2 que sai daqui, da solução, para aderir no eletrodo A, essa saída ela é compensada pela reposição do cobre do eletrodo B, que foi para a solução, e da solução foi para o eletrodo A. Então, no final, a concentração de cobre na solução, ela ficará constante. Aí lá no eletrodo A vai acontecer a deposição do cobre da solução, né? Então vamos lá, cobre 2 mais, sai da solução, mais 2 elétrons, e aí ele vai se transformar em cobre metálico. Quais são as opções verdadeiras dessa questão número 7? Primeiro, o eletrodo A é formado de cobre impuro? Não, errado. Errado. O cobre impuro é do eletrodo B. Vou escrever aqui, ó. O eletrodo B é o cobre impuro. Sempre o cobre impuro é aquele que vai ocorrer a oxidação. Vamos melhorar essa letra aqui, ó. Sempre o eletrodo que vai sofrer a oxidação é o impuro. E aquele que vai sofrer a deposição é o cobre puro. Com 100% de pureza. Esse aqui é o cobre puro. Portanto, essa afirmação é falsa. É o eletrodo A formado de cobre com impurezas? Não, é o eletrodo B. A afirmação 2. À medida que o processo eletrolítico avança, o cátodo diminui da sua massa. Cátodo é o polo negativo. Vou escrever aqui, ó. Cátodo é o polo negativo, porque eu estudo assim, o polo negativo atrai os cátions, por isso chama-se cátodo. E o polo positivo vai ocorrer a oxidação, e a oxidação vai se estabelecer no ânodo. E aí os íons cobre 2 da solução, eles vão aderir aqui, ó, na superfície do cobre puro.
e a sua massa não vai diminuir, não, está errado. A massa vai aumentar. Aumenta a massa. Portanto, essa afirmação também está errada. E a número 4, no ânodo ocorre a oxidação do cobre, representado por cobre 0, dando cobre 2 mais 2 elétrons. Verdadeiro. No cátodo ocorre a redução do cobre, segundo a reação cobre 2 mais 2 elétrons, dando cobre 0. Certo? Verdadeiro. 16. No processo que forma cobre puro, também é conhecido como refino eletrolítico do cobre. Refino eletrolítico ou purificação do cobre. As afirmações corretas são a 16, 8 e 4, 28 é o total da somatória. Certo? Vamos fazer mais um. Ele está já aparecendo aqui, ó. É o número 8. Vamos ver do que se trata. O número 8 diz o seguinte, vamos lá? Aqui está. Opa. Para cromar uma chave, foi necessário montar uma célula eletrolítica contendo uma solução de cromo 2 e passar pela célula uma corrente elétrica de 15,2 amperes para que seja depositado na chave uma camada de cromo com massa de 0,52 gramas. Qual é o tempo em minutos gasto para ocorrer a eletrodeposição? Então, os dados aqui são, então, primeiramente eu tenho a corrente, eu tenho a massa e quero saber o tempo. Tá, aqui é o contrário dos exercícios iniciais, né? Primeiro passo, eu vou fazer o cálculo da carga elétrica necessária para depositar a massa de 0,52 gramas do crômio. Essa carga eu vou calcular através da relação estequiométrica. O crômio na solução tem carga mais 2, né? Ele falou. Então, quando ele aderir no polo negativo, ele vai receber 2 elétrons e vai ser transformado em crômio metálico. Crômio mais 2 elétrons, dando crômio metálico. A relação estequiométrica nos mostra que para 2 mols de elétrons que o crômio sofrerá a redução, ou seja, o recebimento aqui é de 2 elétrons do crômio, vou anotar aqui, produzirá 1 mol de crômio metálico. Agora vamos transformar isso daqui. Primeiramente, 2 mols de elétrons corresponde a uma carga de quanto? Carga de 2 vezes 96.500 Coulomb. E qual é a massa de 1 mol de crômio metálico? Ele forneceu aqui, ó, 52 gramas. Agora eu vou calcular a carga correspondente à deposição de 0,52 gramas. Aqui dá para eu usar a lei das proporções constantes ou lei de Proust. Está bem claro que de 52 para 0,52, essa massa eu divido ela por 100, né? Como a proporção ela é constante,
Logo, a outra massa também será 100 vezes menor. Corto esses dois zeros aqui com esses dois zeros e no final eu multiplico 965 vezes 2. Isso vai dar a carga elétrica necessária para depositar 0,52 gramas de crômio. Qual é a carga? É 1930 coulomb. Perfeito. Agora que eu tenho a carga, vamos no segundo passo fazer o cálculo do tempo. Qual é o tempo necessário para depositar 0,52 gramas de crômio com uma carga de 1990 coulomb? A carga elétrica é calculada pelo produto da corrente vezes o tempo. Eu tenho a carga elétrica de 1930 em coulomb. Eu tenho a corrente elétrica, que é 15,2 em ampere. E aqui o meu tempo vai sair em segundos. Tá? O tempo vai sair em segundos. Vou marcar isso aqui, ó. Opa. Ok, então vamos agora calcular o tempo. O meu tempo vai ser obtido dividindo a carga elétrica pela corrente. Calcula então, vamos ver quanto vai dar. Vai dar 1930 coulomb. Vamos lá, deixa eu terminar. Agora vai, né, meu amigo? Vamos lá, me ajuda aí. O tempo é igual a 1930 coulomb dividido pela corrente de 15,2 ampere. 1930 dividido por 15,2. 126,9, desculpe. Aproximadamente 127 segundos, mas ele pediu tempo em minutos. É só você lembrar que 1 minuto equivale a 60 segundos. Cancelo os segundos do numerador pelo denominador. 127 dividido por 60, 2,12 aproximadamente, né? 2,1. Então 2,1 aqui para a questão número 8 aproximadamente vai ser igual a 2,1, vai? 2,1 minutos. Ok. Alternativa correta, letra B de bola. Eu acho que já está bom. Tem mais alguns exercícios aqui, mas eu acredito que esses já são suficientes para vocês obterem entendimento. Mas eu fiz de propósito vários exercícios do mesmo tópico para provar para vocês que nas ciências exatas o entendimento é obtido pela repetição, certo? É essa finalidade que eu fiz vários exercícios para vocês entenderem que você entende melhor um determinado assunto das ciências exatas quanto mais exercícios vocês puderem fazer. É isso que eu pretendi transmitir na aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço a todos a atenção e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.